Dizem que você nunca deve fazer da carreira a sua identidade, mas, quando é uma mãe solteira reconstruindo a vida do zero, isso não parece uma escolha. Eu sou Isabela Mendes, tenho 39 anos e, até a semana passada, era estrategista, sênior de projetos no Grupo Farias em Lima, uma empresa de consultoria em rápido crescimento em Belo Horizonte. Também fui eu quem elaborou o plano de projeto, que lhes rendeu o contrato de R$20 milhões com a Azevedo Tech Solutions, o maior da história da empresa. Mas não é isso que meu arquivo pessoal dirá. É assim que o mundo real funciona. Genival Farias, meu chefe, riu enquanto deslizava os papéis de rescisão sobre a mesa. Não leve para o lado pessoal, ele disse. Chamou de reestruturação. Chamei de traição. O momento pareceu surreal. Seu escritório cheirava a café velho e colônia cara, e o ar-condicionado zumbia alto demais para uma manhã de fevereiro. Eu olhava fixamente para os documentos à minha frente, com os ouvidos zumbindo. Depois de 5 anos construindo as estratégias mais complexas da empresa, depois de trabalhar até tarde da noite e perder recitais e férias com minha filha Sandra, eu estava sendo dispensada como uma assistente descartável. Efetivo imediatamente. Sinto muito, Isabela, disse ele dando de ombros, sem demonstrar arrependimento algum. Mas precisamos de novas vozes, de uma nova energia. Você sabe como isso funciona? Não, eu não sabia. Não assim. Não depois do que eu tinha dado. A eles. Apenas respire, disse a mim mesma, erguendo o queixo. Eu não queria que ele visse o tremor nas minhas mãos. Eu não daria isso a ele. Obrigada pela oportunidade, disse baixinho, levantando-me para sair. Ele pareceu surpreso com a minha calma. Suspeito que ele esperava lágrimas, indignação, talvez até súplicas. Mas, quando você reconstrói sua vida do zero uma vez, aprende a seguir em frente com dignidade, mesmo quando parece que seus pulmões estão entrando em colapso. Não. Perguntei por que ele não havia mencionado o meu projeto na reunião. Não precisei. 2 semanas antes, eu havia concluído a proposta da Azevedo Tech, o pitch mais complexo e arriscado que já havíamos tentado. Passei 3 meses elaborando a estratégia, analisando os dados e alinhando-a às previsões de crescimento. Isso exigiu cada grama da minha habilidade. Na véspera da apresentação, encontrei a versão final na mesa dele. Meu nome não estava em lugar nenhum. Não se preocupe, Isabela, ele disse então, ignorando a ideia como se fosse uma reflexão tardia. É assim que as coisas funcionam. Você recebe crédito internamente. Eu não recuei. Eu deveria ter feito isso. Agora, eu estava sendo levada para fora do escritório por uma mulher do RH que eu mal conhecia. Minha caixa de papelão na mão, meu e-mail desativado, meu cartão-chave cancelado antes mesmo de eu chegar ao elevador. No estacionamento, fiquei sentada no meu carro por quase 1 hora, agarrada ao volante, com o coração batendo forte na garganta. Eu não estava só com raiva. Estava arrasada. Não porque tivesse sido demitida, embora isso doesse, mas porque eu tinha deixado ele me usar, porque eu já tinha previsto, e ainda assim, dei tudo de mim. Enquanto dirigia para casa sob o granizo, pensei na Sandra, no aluguel, na mensalidade, no aparelho que eu ainda precisava pagar. Pensei nos meses em que trabalhei até a 1 hora da manhã, acordando com o laptop ainda aberto ao meu lado, nas noites em que a Sandra jantou sozinha enquanto eu terminava só mais uma coisa. Pensei na vez em que ele me disse: "Você não tem instinto assassino, Isabela. É isso que está te segurando." Ele estava errado. Naquela noite, enquanto a cidade congelava do lado de fora da minha janela, abri meu laptop pessoal e entrei no meu arquivo na nuvem. Eu havia salvo todas as versões da proposta da Azevedo Tech, todas as edições, todas as notas, incluindo o esboço conceitual original com meu nome, data e hora. Não pretendia ser estratégica. Só acredito em respaldar meu trabalho. O que eu não sabia na época, o que ele também não sabia, é que a chefe da Azevedo Tech Solutions, Carolina Azevedo, era uma antiga cliente minha. Trabalhamos juntas 6 anos antes, quando ela ainda comandava sua startup. Certa vez, ela me disse: "Se precisar de uma oportunidade de verdade, me ligue.
Quem constrói merece mais do que quem vende. Nunca liguei, mas talvez fosse a hora, enquanto eu olhava para minha caixa de entrada. O nome dela estava no topo dos meus contatos como uma promessa esquecida. Cliquei em compor. Assunto: a verdadeira autora da sua proposta, Carolina. Espero que esteja bem. Você pode não se lembrar de mim, mas trabalhamos juntas durante sua primeira rodada de financiamento. Estou escrevendo porque recentemente saí do grupo Farias Lima, e há algo que você precisa saber sobre a proposta da Azevedo Tech. Meus dedos pairavam sobre o botão de enviar. O que eu não percebi na época foi que aquele único e-mail desencadearia uma cadeia de eventos que destruiria a própria empresa que pensou que poderia me apagar, e que no final da semana eu estaria sentada na cadeira executiva, em frente ao meu antigo chefe, não como funcionária, mas como cliente dele. Quando cliquei em enviar, minhas mãos tremiam. Não era medo, era adrenalina. O tipo de adrenalina que vem de finalmente se levantar depois de ser derrubada tantas vezes. Eu não sabia se Carolina leria o e-mail, muito menos responderia. Mas pelo menos eu tinha falado. Pelo menos eu não tinha simplesmente desaparecido silenciosamente como esperavam. Naquela noite, fiquei acordada, olhando para o teto. O silêncio do meu apartamento quebrado apenas pelo som da respiração suave da Sandra no cômodo ao lado. Ela tinha adormecido no sofá, esperando que eu saísse do quarto. Eu ainda não tinha contado a ela o que aconteceu. Não queria assustá-la. Não até saber o que viria a seguir. Às 7h02 da manhã seguinte, meu telefone vibrou. Carolina Azevedo. Isabela, claro que me lembro de você. Ainda uso o modelo de crescimento que você criou para a nossa rodada de financiamento da Série B. Obrigada por entrar em contato. Vamos conversar. Tenho algumas perguntas e uma oportunidade que acho que você vai querer conhecer. Carolina. Sentei-me tão rápido que quase derrubei o café. Carolina Azevedo não era apenas a CEO da Azevedo Tech Solutions agora. Ela era uma estrela em ascensão no mundo da tecnologia, conhecida por ser perspicaz, ética e destemida em fazer mudanças. Se ela quisesse conversar, não seria apenas uma resposta de cortesia. Liguei para ela naquela tarde. Sua assistente me transferiu imediatamente. Isabela, disse Carolina com a voz calma, mas seca. Revisei os documentos que você enviou. Houve uma pausa longa o suficiente para que eu me preparasse para o impacto. E estou lívida. Achei que você deveria saber que a proposta não foi de autoria da pessoa que a apresentou. Eu, disse, tentando manter a voz firme. Esse foi o meu trabalho. Claro que foi, ela disse. Eu soube no momento em que vi o texto. Tinha suas digitais por toda parte. Ela fez perguntas, incisivas e detalhadas, sobre a pesquisa, a modelagem de dados e até mesmo sobre a forma como eu havia estruturado o plano de mitigação de riscos. Respondi com facilidade. Não porque tivesse ensaiado, mas porque era meu. Cada detalhe. Isabela, disse ela finalmente, estou rescindindo o contrato com o grupo Farias Lima, com efeito imediato. Meu coração disparou. Tem certeza? Com certeza. Não faço negócios com mentirosos, disse ela, e acrescentou. E não recompenso roubos, mas também não acredito em desperdiçar um ótimo trabalho. Ainda precisamos implementar a estratégia. Eu já estava planejando lançar um novo empreendimento. Quero que você entre como sócia e CEO. É seu, se quiser. Pisquei, incapaz de formular palavras. Você sempre teve uma mente para construir, Isabela. Só nunca teve espaço para liderar. Posso te dar isso, mas preciso de uma resposta rápida. Quero começar com tudo. Fiquei em silêncio por um longo momento. Preciso pensar sobre isso. Disse finalmente, embora meu coração já soubesse. Eu entendo, disse ela. Mas não demore muito. Você merece mais do que uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Encerramos a ligação e eu fiquei em silêncio com o telefone ainda na mão. Eu, CEO. Pensei em tudo o que me levou até ali. As noites mal dormidas, as contribuições ignoradas, o feedback condescendente. Pensei na frase que me assombrava desde ontem. É assim que o mundo real funciona. De certa forma, ele estava certo. O mundo real funcionava assim.
até que alguém decidisse que não funcionaria mais. Naquela noite, contei tudo para a Sandra. Ela estava sentada de pernas cruzadas na minha cama, enrolada no seu moletom grande favorito. Eles te demitiram? Perguntou ela com os olhos arregalados. Mas você trabalha mais do que todo mundo. Eu sei, eu disse colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Mas tudo bem. Algo melhor pode estar por vir. Ela me olhou séria, como só uma garota de 13 anos que teve que crescer. Rápido demais consegue. Você está com medo? Sim, eu disse honestamente. Mas também estou pronta. Na manhã seguinte liguei para Carolina. Estou dentro. Ótimo, ela disse. Seu novo cargo é de CEO da Mendes em Azevedo. Consultoria. Já dei andamento à papelada. 2 horas depois, a notícia foi divulgada. A Azevedo Tech Solutions cancelou o contrato com o grupo Farias em Lima, alegando preocupações com a liderança. Fontes internas disseram que a empresa foi pega de surpresa. Sorri ao imaginar a cara do meu ex-chefe ao ver a manchete. Mas isso foi só o começo. No dia seguinte, seu assistente tentou marcar uma ligação com a Azevedo Tech Solutions para salvar a parceria. Carolina me encaminhou o e-mail com um bilhete curto. Ele quer falar com o CEO, sua vez. E então, na manhã seguinte, quando a ligação finalmente foi completada, sua voz surgiu na linha, em pânico, desesperada. Respirei fundo, endireitei a postura e disse as palavras que eu esperava. Aqui é Isabela Mendes. Você está falando com a nova CEO. O silêncio do outro lado da linha era eletrizante. Por um momento, tudo o que eu conseguia ouvir era uma respiração superficial. Isabela, ele finalmente disse. Eu não estava esperando você. Imaginei, respondi, mantendo a voz calma. Você estava tentando falar com a CEO da Mendes em Azevedo Consultoria. Sou eu agora. Ele deu uma risadinha fraca, do tipo que alguém usa quando está lutando para retomar o controle de uma situação que já perdeu. Olha, Isabela, isso é claramente algum tipo de mal-entendido. Eu não sabia que havia um problema entre você e o grupo Farias em Lima. Se eu soubesse que você ainda estava envolvida, teria lidado com as coisas de forma diferente. Deixei isso pairar no ar por um segundo. Que audácia. Você não sabia? Eu disse lentamente. Você removeu meu nome da versão final da proposta da Azevedo Tech Solutions. Apresentou meu trabalho como se fosse seu. Depois disso, me demitiu 2 dias depois. Mas você não sabia que havia um problema? Sua voz mudou, mais defensiva agora. Eu estava sob pressão. O conselho queria cortes. Tive que tomar decisões difíceis. Você sabe como esse negócio funciona. E, sinceramente, Isabela, você é uma analista talentosa, mas nunca foi uma líder em potencial. Isso me magoou mais do que eu esperava. Não porque eu acreditasse nele, mas porque era a mesma frase que eu ouvia há anos. Muito discreta, muito metódica, muito precisa, demais, mas de alguma forma, nunca o suficiente. Você cometeu um erro, ele continuou, e não me refiro apenas a ir embora. Você está queimando pontes que pode precisar mais tarde. Pense no seu futuro. Pense na sua filha. Foi nesse momento que senti a mudança. Ele tentou usar minha filha como arma contra mim. Você não. Pode colocar minha filha nisso, eu disse com um tom mais frio agora. E não estou queimando pontes. Estou construindo as minhas. Houve uma longa pausa, seguida de um suspiro profundo. Sabe? Ele disse. Você costumava ser diferente. Você costumava ser grata. Aquela palavra. Grata. Como se tudo o que eu tivesse conquistado fosse um favor. Nunca fui grata pela forma como fui tratada. Eu disse que era comprometida, leal, mas essa lealdade acabou quando você decidiu que eu era descartável. Não sou eu quem deveria se preocupar com o futuro. É você. Encerrei a ligação. Naquele mesmo dia, Carolina e eu nos encontramos. Em seu escritório no centro da cidade. Era elegante, moderno e iluminado. Mas não foi o design que me impressionou.
Foi a energia. Todos se moviam com propósito. Parecia vivo. Você lidou com isso perfeitamente, disse ela, depois que contei sobre a ligação. Mas prepare-se. Pessoas assim não se calam. Ela tinha razão. Na quinta-feira, as histórias começaram a circular. Primeiro no LinkedIn, depois nos canais internos em que eu ainda tinha contatos. Ele estava inventando uma nova história, que eu havia saído da empresa voluntariamente após um desempenho abaixo do esperado, que eu era amargurada, instável e difícil de administrar. Era tão familiar, tão previsível. Passei o resto da tarde revisando meus registros, e-mails, arquivos de projetos, avaliações de desempenho. Durante 5 anos documentei tudo. Não porque achasse que precisaria, mas porque eu era o tipo de pessoa que sempre guardava os recibos. Naquela noite, recebi uma mensagem de Júlia, uma ex-colega, Isabela. Não sei se você viu o que está sendo dito, mas quero que saiba que estou aqui para te apoiar. Todos nós sabemos a verdade. E se precisar de uma testemunha, estou dentro. Ela não foi a única. Nos 2 dias seguintes, recebi mais de 12 de ligações e mensagens de ex-colegas de trabalho, todos compartilhando experiências semelhantes. Créditos tomados, promoções negadas, vozes ignoradas. Muitos deles tiveram medo de se manifestar. Alguns ainda estavam lá, sobrevivendo em silêncio. Você foi a primeira a ir embora, disse Júlia. Mas agora que você foi, alguns de nós estamos prontos para seguir. No final da semana, eu tinha mais do que apoio. Eu tinha documentação, capturas de tela, mensagens, memorandos internos. Peças de um quebra-cabeça que pintavam um quadro de anos de manipulação, má gestão e comportamento antiético. A melhor parte é que não precisei usar nada, porque o conselho do Grupo Farias em Lima já estava ficando nervoso. Na manhã, de segunda-feira, um aviso apareceu na página do investidor. O contrato com a Azevedo Tech Solutions havia sido oficialmente rescindido. As projeções de receita foram revisadas para baixo. O valor das ações caiu 6% ao meio-dia. E então, recebi o e-mail que eu não esperava. Isabela, isso é confidencial, mas o conselho está investigando a conduta da liderança. Vários sócios levantaram preocupações sobre a gestão de contas importantes, incluindo a Azevedo Tech Solutions. Fala-se em uma transição de liderança. Você não simplesmente se afastou. Você expôs algo que todos nós estávamos ignorando. Anônimo li 3 vezes antes de fechar meu laptop. Minhas mãos estavam firmes agora. Ele disse que eu tinha cometido um erro, mas estava começando a parecer que o único erro que eu tinha cometido foi ter ficado tanto tempo. Na semana seguinte, os boatos viraram manchetes. Grande empresa de consultoria perde cliente principal, em meio à controvérsia sobre liderança. Grupo Farias em Lima em crise após reformulação executiva. Do meu escritório em casa, observei as atualizações chegando. Meu laptop aberto, meu celular acendendo a cada poucos minutos com novas mensagens. Cada uma delas parecia uma vingança silenciosa. Não porque eu quisesse vingança, mas porque a verdade finalmente estava vindo à tona. A mesma verdade com a qual tentaram me enterrar. Na Mendes em Azevedo Consultoria, as coisas estavam acontecendo. Rápido. Carolina e eu estávamos construindo uma equipe. Pessoas inteligentes e perspicazes. Algumas haviam deixado o Grupo Farias em Lima pouco depois de mim. Outras vinham da rede de contatos da Carolina. Mas todas compartilhavam a mesma. Motivação. Construir algo honesto, ético e excelente. Pela primeira vez em anos, eu não estava apenas executando a estratégia de outra pessoa. Eu estava criando o projeto. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que algo mais estava por vir. Meu ex-chefe, vamos chamá-lo de Genival Farias, para deixar claro, não era alguém que aceitava a derrota. Não em silêncio. Nunca. Naquela sexta-feira, minha advogada, Dana, me ligou. Você não vai gostar disso, disse ela categoricamente. Pode continuar, respondi me preparando. O Grupo Farias em Lima entrou com uma ordem de cessação e desistência contra você.
alegando que usou informações confidenciais da sua época lá para abrir seu próprio negócio e roubar o cliente deles. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era previsível. Você está se referindo ao cliente cujo contrato eu escrevi, cuja estratégia eu criei, e que já era meu contato profissional antes mesmo de eu entrar no Grupo Farias em Lima? Perguntei. Dana bufou. Exatamente. É uma tática de intimidação. Eles esperam que você entre em pânico e se resolva discretamente. Ou, melhor ainda, desista. Deixe-os tentar, eu disse. Nós documentamos tudo. Documentamos. Mas quero ser proativa. Estamos entrando com uma reconvenção. Difamação, demissão injusta e deturpação profissional. Também enviaremos declarações comprobatórias de seus ex-colegas. Alguns já estão assinados. Recostei-me na cadeira, olhando para o horizonte, da cidade do outro lado da janela. Parecia surreal. Um mês atrás, eu estava apenas tentando manter um emprego. Agora, estava defendendo meu nome em processos judiciais e recuperando o controle da minha narrativa. Mas o que mais me surpreendeu não foi a rapidez com que as coisas se agravaram. Foi quantas pessoas apareceram para me apoiar. Pessoas como Vinícius, um dos analistas seniores que eu orientei. Ele entrou em contato comigo tarde da noite. Isabela, fiquei calado por muito tempo. Eu sabia o que o Genival estava fazendo. Todos nós sabíamos. Você foi a razão pela qual nossas estratégias funcionaram. Ele simplesmente levou a glória. Anexei um cronograma com os créditos do projeto, mostrando onde seu nome foi removido ou substituído em documentos internos. Use, se precisar. Vinícius. Depois veio a Juliana, uma ex-representante de RH que havia saído 6 meses antes de mim. O Genival insistiu para que suas avaliações de desempenho fossem alteradas no trimestre anterior à sua demissão. Tenho os arquivos originais. Você foi classificada como excede as expectativas, antes de ser alterada para atende às expectativas. Eles estavam preparando o terreno para sua demissão, Isabela. Fiquei pensando nisso por um bom tempo. Mesmo sabendo o que eu sabia, ainda doía. Não porque eu acreditasse nas mentiras deles, mas porque eles foram tão deliberados em criá-las. Eles não tinham apenas me usado, eles tinham me apagado. Mas agora, pedaço por pedaço, eu estava recuperando o espaço que eles tentaram me negar. Dana agiu rápido. Em poucos dias, ela apresentou a resposta, anexando provas documentais do meu trabalho original, conversas por e-mail com Carolina Azevedo e depoimentos de 5 ex-funcionários, todos dispostos a depor sob juramento. Ordem de cessação e desistência foi retirada em 48 horas, sem desculpas, sem explicações. Apenas silêncio. Foi a admissão de culpa mais clara que eu poderia ter pedido. Na semana seguinte, Carolina e eu apresentamos nosso lançamento oficial a potenciais investidores. Nossa proposta: uma empresa de consultoria baseada na integridade, construída por mulheres, focada em estratégias sustentáveis em detrimento de conquistas de curto prazo. A sala estava eletrizante. Conseguimos nossos 2 primeiros contratos naquela tarde. Ao entrar no elevador, senti uma onda de emoções, orgulho, descrença e uma corrente oculta de pesar pelos anos que passei esperando permissão para liderar. Sempre pensei que a casa venceria, que os sistemas em vigor eram rígidos demais, protetivos demais. Mas às vezes, a casa esquece que são as pessoas que fazem o trabalho que a sustentam. E quando essas pessoas se afastam, toda a estrutura estremece. Naquela noite fui buscar a Sandra Mendes na escola. Ela correu para o carro sorrindo daquele jeito brilhante e cheio de dentes. Como foi o seu dia? Perguntei. Ela afivelou o cinto de segurança e se virou para mim. Minha professora perguntou quem nos inspira mais. Eu disse você. Olhei para ela, tentando evitar que minha garganta apertasse. Por que eu? Perguntei baixinho. Porque você não deixou que te impedissem. E porque agora você é a chefe. Sorri, com os olhos marejados de lágrimas. Não só porque ela me viu, mas porque, pela primeira vez, eu também me vi claramente. No final do mês, nossa nova empresa já estava fazendo barulho. A Mendes em Azevedo Consultoria havia oficialmente contratado 2 grandes clientes. Um deles,
um concorrente direto do grupo Farias Lima. A ironia não passou despercebida. A mesma empresa que um dia me disse que eu não tinha polimento executivo. Agora observava de longe enquanto eu liderava reuniões estratégicas com tomadores de decisão da Fortune 500. Mas não se tratava de vingança. Não mais. Tratava-se de recuperar espaço e redefinir a liderança. Ainda assim, algo mudou quando o primeiro veículo de comunicação me ligou. O artigo se intitulava De Descartada a Disruptora, a mulher que transformou sua demissão em CEO. A repórter tinha feito a lição de casa. Ela sabia sobre o contrato com a Azevedo Tech Solutions, sobre minha demissão e até mencionou memorandos internos que haviam vazado misteriosamente. Não estou procurando briga, disse a ela durante nossa entrevista por telefone. Mas estou cansada de fingir que o que aconteceu foi normal. Não foi. E não sou a única. Quando o texto foi publicado, a resposta foi avassaladora. Mensagens de outras mulheres, ex-funcionárias e até de pessoas que eu não conhecia me invadiram. Isso me deu coragem para me manifestar no trabalho. A sua história é a minha. Nomes diferentes, o mesmo manual. Fiquei em silêncio por muito tempo. Obrigada. Eu deveria ter me sentido orgulhosa, empoderada. Mas algo dentro de mim se apertou, porque, a cada pessoa que me procurava, eu percebia o quão grande era o dano. Não era só eu. Nunca tinha sido. E agora, todos estavam assistindo. Inclusive o grupo Farias Lima. 2 dias depois da publicação do artigo, Dana me ligou. Eles contrataram uma empresa de gestão de crises, disse ela. Estão tentando se antecipar a isso. Eu não? Ficaria surpresa se fizessem uma declaração pública em breve. Que façam, respondi. Mas não foi apenas uma declaração. Foi uma campanha completa. Eles publicaram um post no blog deles intitulado Seguindo em Frente, Aprendendo com o Passado e Construindo Mais Forte. Estava cheio de linguagem vaga sobre falhas de comunicação, transições de equipe e melhorias internas. Não me identificaram, mas ficou claro que estavam tentando controlar os danos. Então, Genival ressurgiu com uma entrevista em podcast. Claro, acho que vivemos em uma época em que as pessoas são rápidas em atribuir culpas, disse ele suavemente. Olha, eu cometi erros. Todos nós já passamos por isso. Mas a verdade é que nem todo mundo está preparado para a pressão da liderança. Às vezes, as pessoas interpretam mal decisões que fazem parte da gestão de um negócio. Foi tão perfeitamente ensaiado que quase ri, mas o que aconteceu depois surpreendeu até a mim. Naquela noite, recebi uma solicitação de mensagem de alguém com quem eu não falava havia mais de 10 anos. Nina Rhodes, ex-sócia sênior e cofundadora do grupo Farias Lima. Ela se aposentou discretamente antes de eu ser promovida a estrategista sênior, mas seu nome ainda tinha peso no setor. Sua mensagem foi curta. Isabela, tenho acompanhado o que está acontecendo. Acredito em você. Se estiver aberta, gostaria de conhecê-la. Nos encontramos para um café em um cantinho tranquilo de Belo Horizonte. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, mas se portava com a mesma autoridade silenciosa. Eu me demiti antes que o Genival assumisse o controle total. Ela disse. Vi algumas das decisões sendo tomadas e sabia que não queria fazer parte daquela direção. Mas nunca imaginei que as coisas desmoronassem tão rápido. Você sabia? Perguntei. Ela assentiu. Eu suspeitava, mas não tinha provas. E não era corajosa o suficiente para investigar mais a fundo. Observei seu rosto. Não havia desempenho em seus olhos. Apenas arrependimento. Você não foi a única que ele tentou apagar, continuou ela. Você foi apenas a primeira a responsabilizá-lo. Ela enfiou a mão na bolsa e me entregou um pendrive. São avaliações internas, transcrições de reuniões e comunicações do conselho dos meus últimos 6 meses na empresa. Acho que elas vão apoiar o seu caso se você decidir levar isso adiante. Levei aquilo com um aperto no coração. Por que agora? Porque chegou a hora de a verdade ter mais defensores do que desculpas.
disse ela, simplesmente. E porque você me lembrou como é a verdadeira liderança. Ficamos em silêncio por um momento. Duas mulheres de 2 capítulos diferentes da mesma história. Uma se afastando de um legado, a outra resgatando o seu. Naquela noite, abri o drive. Ela não estava exagerando. Havia memorandos destacando a manipulação intencional de avaliações de desempenho, transcrições de reuniões de estratégia em que Matt discutia o uso de demissões como ferramenta de distração durante crises de relações públicas, até mesmo um rascunho de apresentação para o conselho intitulado Plano de Reestruturação. Substituir discretamente funcionários de alto risco antes de considerar um IPO. Eu não era um risco por causa do desempenho. Eu era um risco porque sabia demais e fazia perguntas demais. Na manhã seguinte, encaminhei o material para a Dana. A resposta dela veio apenas 3 minutos depois. Precisamos tornar isso público. Não se trata mais apenas da sua história. Isso é sistêmico. Você está pronta? Fiquei olhando para a mensagem dela por um longo tempo. Pronta? Preparada? Com certeza. A decisão de tornar isso público não foi tomada de ânimo leve. Passei o fim de semana inteiro revisando tudo com a Dana, linha por linha, arquivo por arquivo, garantindo que cada documento, cada linha do tempo, cada nome estivesse correto. Não estávamos apenas expondo uma conduta. Estávamos abrindo um precedente. Na manhã de segunda-feira, a história havia sido submetida ao registro de Belo Horizonte, acompanhada de um arquivo probatório completo. Também preparamos uma queixa formal a ser enviada ao Departamento do Trabalho do Estado e à CVM, citando padrões de deturpação de funcionários e divulgações fraudulentas de investidores durante os períodos de avaliação de desempenho. Achei que ficaria apavorada quando tudo fosse ao ar. Mas não fiquei. Me senti calma, concentrada, livre. O artigo viralizou em poucas horas. Gigante da consultoria acusada de retaliação sistêmica contra denunciantes. Documentos internos vazados. De CEO a bode expiatório. O colapso da cultura do grupo Farias em Lima. A ex-estrategista Isabela Mendes acende o acerto de contas do setor. De repente, eu me tornei a história. Não a mulher que foi demitida, mas a mulher que se recusou a ser apagada. Meu telefone não parou de vibrar por 3 dias. Jornalistas, ex-funcionárias, mulheres em empresas de consultoria de São Paulo, a Porto Alegre. Algumas chamaram isso de coragem. Outras chamaram de suicídio profissional. Mas para mim, não foi nenhuma das duas coisas. Foi necessário. Na quarta-feira de manhã, Carolina Azevedo entrou no meu escritório segurando 2 cafés e um sorriso enorme. Você quebrou a internet, disse ela, colocando uma xícara na minha frente. Eu não queria, respondi. Exatamente por isso que funcionou. Ela sentou-se à minha frente, analisando meu rosto. Como você está mesmo? Parei, exausta, mas forte. Eu sabia que você seria a pessoa que mudaria as coisas, disse ela suavemente. Mas eu não esperava o efeito cascata. Ela não estava exagerando. Em uma semana, 2 executivos de alto escalão pediram demissão do grupo Farias em Lima. Fontes anônimas confirmaram que o conselho estava ciente da má conduta interna havia anos e vinha minimizando ativamente as preocupações. Uma ex-diretora de RH se manifestou publicamente, confirmando esforços sistemáticos para rebaixar as avaliações de desempenho e silenciar funcionários que levantavam questões. O conselho jurídico da empresa emitiu um comunicado prometendo uma reestruturação completa. Matt foi imediatamente afastado administrativamente enquanto aguarda uma investigação interna. Sua biografia no LinkedIn desapareceu da noite para o dia. Nenhuma publicação, nenhuma manipulação, apenas silêncio. Não me vangloriei nem por um segundo, porque isso nunca foi uma questão de vingança. Foi uma questão de reconhecimento. Reconhecimento às centenas de funcionários como eu, construtores silenciosos, arquitetos invisíveis, aqueles que fazem as coisas funcionarem nos bastidores e depois são demitidos sem pensar 2 vezes. Tratava-se
de reescrever o final para nós mesmos, um para o outro. Sandra Mendes e eu estávamos sentadas na varanda naquela noite de sexta-feira. O ar estava quente para a primavera e o céu estava pintado com listras laranja e roxas. "Mãe", disse ela, erguendo os olhos do celular. "Você está na TV de novo." Eu ri. "Eu sei. Estou cansada de ver a minha cara." "Não", disse ela, encostando-se no meu ombro. "Acho legal. Você não deixou que te tratassem como se não importasse." Beijei o topo da cabeça dela, sentindo o peso do que isso significava, não apenas para mim, mas para o que ela agora acreditava ser possível na própria vida. Mais tarde naquela noite, sentei-me à minha mesa, analisando um convite de uma universidade em São Paulo. Eles queriam que eu palestrasse no encontro anual de mulheres na liderança. O título que me deram era "Como ser a arquiteta do seu próprio poder." Aceitei, não porque quisesse os holofotes, mas porque alguém precisava dizer isso em voz alta. As coisas sempre foram assim, mas não precisam continuar assim. No mês seguinte, o Grupo Farias em Lima chegou a um acordo formal sobre o caso. Uma resolução financeira confidencial, um pedido público de desculpas e a renúncia de mais 3 sócios. Mais do que dinheiro, o acordo exigiu que implementassem novas proteções aos funcionários, um conselho de ética independente e relatórios trimestrais de transparência. Não resolveria tudo, mas era um começo. Como parte do acordo, recusei uma cláusula de confidencialidade. Se eles achavam que poderiam comprar meu silêncio, não estavam prestando atenção. Permaneci como CEO da Mendes em Azevedo Consultoria, conduzindo a empresa para seu 2º ano com uma nova carteira de clientes, uma reputação de integridade e uma lista de espera de candidatos interessados em ingressar. Mas mais importante, eu me mantive visível, porque histórias como a minha só importam quando são contadas. Quando lembram aos outros que suas experiências não são isoladas. Que o silêncio não é o preço que pagamos pela sobrevivência. Que nós podemos decidir quando nossa história termina. E para mim, isso não foi o fim, foi o começo.